Hoje o nosso papo é com você, você que sua demais, transpira, forma pizza, chega a ter até vergonha de cumprimentar as pessoas por causa das mãos que estão molhadas. Isso é hiperidrose. O suor excessivo é muito desconfortável. É super comum ter na axila, né? Chega a ter aquela coisa que o pessoal chama de pizza, de molhar a roupa. A gente tem histórias de pacientes que chegavam a levar várias trocas de roupa para o trabalho para trocar e mudar a camisa. É bastante comum ter nas mãos também. Eu tenho histórias de pacientes que não conseguiam escrever com caneta porque chegava a borrar a página. A gente tem histórias de pacientes que tinham nos pés e tinham dificuldade com calçados. Acho que um dos casos mais interessantes, nós fizemos alguns estudos com essa chamada hiperidrose, que é a sudorese excessiva, e nós tínhamos 2 irmãos que eram tratados e acompanhados por nós. E na sala de espera ficava aquele bate-papo, aquela troca de ideias e tal, e eles diziam que para ir para a balada eles usavam absorventes na axila para ter um tempo maior sem a formação da malfadada pizza. Então é um problema realmente bastante desagradável. Geralmente é um problema que na medicina a gente chama de essencial ou primário, que é quando a gente não tem uma causa orgânica que justifica. E isso é o mais frequente. Quando eu falo em frequência, é estimado que 2% a 3% da população mundial sofra dessa sudorese. Além de ser muita coisa, seguramente é um dado que é subavaliado, porque as pessoas nem imaginam, na maior parte das vezes, que podem procurar um atendimento médico ou que exista uma solução. Existem algumas opções de tratamento, né? Existem alguns tratamentos tópicos que podem ser tentados, apesar de não ter muito resultado, né? Algumas pessoas às vezes respondem, a gente pode até tentar. Existe o tratamento cirúrgico, que é a simpatectomia, que já foi muito mais agressivo, porque antes era feito com cirurgia aberta, hoje é até feito por vídeo, né? Então é menos agressivo, mas assim, existe todo o risco de uma cirurgia, né? E existe, em 20% dos casos, a gente tem uma complicação que é bastante desconfortável, né? Que é isso é o que muitas vezes nos faz temer pela cirurgia, porque é uma complicação que ocorre da chamada sudorese compensatória. Então você consegue sucesso na área que incomoda o paciente, vamos dizer que seja a axila, e eu já tive casos em que o paciente depois começa a ter uma sudorese na área abdominal, ao redor do umbigo. Eu tenho um caso que é marcante porque ele passou a ter sudorese na região inguinal. Então você imagina um moleque que está na escola e que está com a calça molhada, como se ele tivesse uma perda urinária. E o desconforto e o problema que isso acarreta. Além desses tratamentos que a doutora Sabrina falou, existe até pessoas que podem reagir a alguma coisa por via oral, algumas drogas até que são usadas para incontinência urinária, que podem ter um resultado, mas que por vezes não são bem toleradas, porque trazem um ressecamento das mucosas oculares ou mesmo da boca. Então, nem sempre a gente tem sucesso com essas opções terapêuticas. Bom, e é aí que surge, mais uma vez, a toxina botulínica, né? Mais uma das indicações e que ela tem resultados espetaculares. A gente, sempre que a gente vai fazer o tratamento com a toxina botulínica, a gente faz um teste antes para ver a região onde a sudorese é mais importante. Por incrível que pareça, a gente na axila, na maior parte das vezes, a área de sudorese ela é mais importante na área onde há pilificação, mas isso nem sempre acontece, então por isso que a gente faz esse teste, que é chamado de teste de Minor, e ele marca a área onde tem a sudorese e a gente faz a aplicação nessa área onde o suor é mais expressivo. É como voltar à escola e brincar da batatinha com a maisena. Então é o teste de iodoamido, ele vai tingir a área que tem a maior transpiração e assim direcionar a nossa aplicação. A aplicação com a toxina botulínica respeita aí diluições específicas, tem toda uma técnica dos pontos, mas traz resultados extremamente satisfatórios. Muitas vezes o início de ação é um pouquinho mais demorado do que aquele que a gente tem quando do uso estético, mas em contrapartida o resultado também é muito mais duradouro.
nos protocolos que nós conduzimos, o período médio está em torno de 10 meses a 1 ano de sucesso na retenção da transpiração. A imensa maioria dos pacientes faz a aplicação uma vez por ano e fica bastante contente com o resultado, né? É muito satisfatório, assim. É um grande coringa na medicina e na dermatologia em particular, a nossa amiga toxina botulínica. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né, é com relação à dor do procedimento, costuma ser muito bem tolerado, principalmente na região da axila. Na região das mãos e dos pés é um pouquinho mais chato, mas a gente passa um anestésico tópico e isso faz com que seja bem tolerado. Às vezes a gente faz até bloqueio nessa região para ser mais fácil de fazer a aplicação, mas o resultado costuma ser tão bom que os pacientes encaram super numa boa de fazer. Acho que esse é o melhor parâmetro, né? O paciente tem uma satisfação tão grande com o tratamento que ele sempre retorna quando ele começa a perceber que está voltando a se acentuar o suor, né? Então, acho que se isso é uma coisa que te incomoda, se você tem suor excessivo, procure seu dermatologista para saber se essa é uma boa opção de tratamento para você.